hoje para a parte 5 de nossa série de mensagens, Introdução à Teologia do Pacto. O que é Teologia do Pacto? Teologia do Pacto é o estudo de como o Velho Testamento se relaciona com o Novo. Qual é a relação entre os eventos, os acontecimentos, os personagens do Velho Testamento com aquele que nós temos como centro de toda a Bíblia, que é Jesus. E isso que é a teologia do pacto. É o entendimento que os apóstolos nos transmitiram sobre esse assunto. E o nosso sermão de hoje se chama Os Gentios no Pacto de Abraão. Nós vamos começar lendo Atos capítulo 19. Nós vamos ler o verso 1 e depois nós vamos ler do verso 8 ao 35. Nós vamos ler hoje sobre a pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, em uma das mais importantes cidades daquela época, que era a cidade de Éfeso. Vamos começar a ler no verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Pulem para o verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que a eles, de tal modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando publicamente e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão,
dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo isto, encheram-se de grande ira e clamavam dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, porém, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Até aí, amém. Então, meus irmãos, nós lemos aqui sobre o início do ministério de Paulo em uma das cidades mais importantes do Império Romano. Se você que quiser entender o que era Éfeso, imagine cidades do mundo hoje como Nova York, como Londres, como Paris. É assim que era Éfeso no contexto do mundo antigo. Era uma cidade grande, importante, uma das principais cidades do Império Romano. Se vocês lerem as cartas do Novo Testamento, todas elas foram escritas, a maioria delas foram escritas para a grande cidade do Império Romano. Corinto era a capital da província da Acaia, Tessalônica era a capital da província da Macedônia e Éfeso era a capital da província da Ásia. Para vocês entenderem, cada província era na verdade um país. Então, o Império Romano, o que é o Império? O Império é quando um povo domina vários outros povos. Então, o Império Romano, quer dizer, os romanos, eles dominavam vários países. O nome desses países: Ásia, Acaia, Macedônia, eram vários países, inclusive a Judéia. A Judéia era o país de Jesus, cuja capital era Jerusalém. Então, esse aqui é outro país cuja capital era Éfeso. Cada país, cada província tinha sua capital. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele vai visitando as principais cidades do Império Romano, ele vai para as capitais, onde ele vai pregar o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus. E aí eu quero que vocês observem no verso 8, o que o apóstolo Paulo faz quando ele chega em Éfeso, verso 8? Entrando na sinagoga. Esse detalhe é muito importante para o que nós temos estudado aqui toda manhã. Entrando na sinagoga. O que isso é importante? Se você observar o ministério de Paulo nessas grandes capitais do mundo, em Corinto, em Roma, toda a cidade que Paulo chegava, Paulo se dirigia em primeiro lugar sempre às sinagogas. O que era a sinagoga? A sinagoga era a igreja dos judeus do tempo do Velho Testamento. Então, assim como nós no Novo Testamento nos reunimos a cada domingo, a cada dia do Senhor, para adorar a Deus, para ler a Escritura, para cantar, para orar, a gente não faz isso todo domingo. Os judeus do Velho Testamento também tinham que fazer isso toda semana, e é isso que era a sinagoga. Ou seja,
por todas as cidades do Império Romano, ou melhor, as principais cidades, em Éfeso e Corinto, havia sinagogas dos judeus, ou seja, havia igrejas dos judeus, que Moisés instituiu que em cada cidade de Israel tinha que ter as reuniões para adorar a Deus. Isso que era a sinagoga. E aí a pergunta é por que Paulo se dirige em primeiro lugar à sinagoga em todo lugar que ele ia? Porque teoricamente aqueles ali deveriam ser os crentes da cidade. Aqueles ali deveriam ser os que adoravam ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E isso está fundamentado no que nós vimos lá no Velho Testamento, na aliança com Abraão. Vamos recapitular voltando para Gênesis 12. Ok? Volto para Gênesis 12. Vamos lembrar do que Deus prometeu a Abraão. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso aí que ele fala no verso 1 até o 3, isso é repetido várias vezes no Gênesis. No livro de Gênesis, Deus fala várias vezes, primeiro para Abraão, depois para Isaque, depois para Jacó. Ele diz, eu vou levantar de Abraão uma grande nação, e essa grande nação seria o instrumento para abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Ou seja, a nação de Israel, ali no Velho Testamento, eles tinham uma missão especial, porque os judeus, os israelitas, eles eram descendentes de Abraão. Eles eram e são, na verdade, essa nação que veio de Abraão. O povo de Israel, eles são descendentes físicos de Abraão. Olha só que honra você poder dizer que se Abraão é o seu antepassado. E Deus prometeu a Abraão que essa nação seria um meio de abençoar todas as nações da terra. E aí, então, é por isso que o Novo Testamento divide o mundo entre Israel e os gentios. Porque, da onde que vem esse termo gentios que vocês veem no Novo Testamento? Gentios são todos os povos que não são israelitas. Então você é o quê? Você é brasileiro? Então você é um gentio. Você é italiano, você é um gentio. Você é francês, você é um gentio. Você é africano, você é um gentio. Mas por que essa divisão? Israel e os gentios? Por causa do pacto abrâmico. Lá no pacto abrâmico, Deus fez uma promessa para a nação que viria de Abraão, Israel. E aí ele diz que as outras nações, os gentios, seriam abençoados por essa. E aqui nós estamos experimentando isso. Para pensar o que nós estamos vivendo, isso que Deus prometeu para Abraão, nós estamos vivendo isso agora. Para pensar, nós lemos aqui, vou dar um breve resumo do que a gente fez nesse culto. Nós lemos o Evangelho de João. Quem escreveu o Evangelho de João? João era o quê? Um israelita. Nós cantamos os Salmos de Davi. Davi era o quê? Um israelita. Nós fizemos orações em nome de Jesus. Jesus era o quê? Israelita. Tudo que nós fizemos nesse culto foi baseado na Bíblia, e quem escreveu a Bíblia foram judeus. Ou seja, nós estamos aqui sendo abençoados pelo que Deus fez em Israel. Todo o nosso culto gira em torno do que Deus fez com o povo judeu. Se eu quiser ser um homem sábio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o Provérbio de Salomão, que foi escrito por um judeu. Então, olha só, todos os profetas, todos os apóstolos, a mãe do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus eram israelitas. Ou seja, nós estamos aqui cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, que na tua descendência, Abraão, na tua descendência serão benditas
todas as famílias e nações da terra. Toda vez que nós oramos a Jesus, nós estamos orando a um judeu. Vocês têm que entender que Deus não é brasileiro. Deus, em sua natureza humana, é judeu. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. E nós estamos vivenciando isso. Ou seja, quando nós, que não somos israelitas, fomos incluídos naquela aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar as famílias da terra, é por meio de Israel que Deus faz isso. E é por isso que, onde quer que o apóstolo Paulo chegava para pregar, o primeiro lugar que ele ia era sempre para a sinagoga. Então, ele chegava numa cidade, e a pergunta é: quem nessa cidade, quem em Éfeso, quem em Corinto, quem na Tessalônica, quem aqui acredita na Escritura? Quem aqui acredita no Deus de Abraão? Quem acredita em Moisés? Quem acredita em Isaías? Quem está esperando o Messias? Teoricamente, seria o povo reunido na sinagoga. Então vamos lá falar de Jesus com eles, porque eles estão esperando o Messias. E é isso que Paulo fazia. Mas infelizmente, esse plano de Paulo era, em cada cidade que ele chegava, decepcionado. Em cada sinagoga que eles iam, que Paulo ia, na maioria das vezes, com poucas exceções, ele saía decepcionado. Por quê? Veja no verso 9, ou melhor, verso 8. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Olha só, Paulo chegou lá na sinagoga e falou assim: eu vim aqui anunciar que o Messias, o prometido lá no Velho Testamento, já chegou. E eu vou explicar ele para vocês. Vocês não acreditam em Moisés? Vocês não acreditam em Abraão? Vocês não acreditam em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, em Miqueias? Então eu vou falar do Messias que eles anunciaram. Já que você, então veja que Paulo, ele não introduziu a Bíblia em Éfeso. Quando ele chegou lá, já tinha a Bíblia, já tinha o Velho Testamento na sinagoga dos judeus, e teoricamente eles estavam adorando o Deus verdadeiro. Mas para a decepção de Paulo, tudo isso era uma grande fachada. Era aquela altura do campeonato, era uma grande fachada. Parecia que tinha ali um povo que adorava ao Deus de Abraão, parecia que tinha ali um povo que acreditava nos profetas, mas era mentira. Como assim mentira? Verso 9, veja: mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e se separou dos discípulos. Então olha só, Paulo chegou lá e falou: vou falar de Jesus, vou falar desse Deus que é o Deus de Abraão. Mas aí ele viu que era tudo uma mentira, tudo uma fachada, porque esse povo dizia honrar a Deus com os lábios, dizia seguir, ao esperar o Messias, mas quando o Messias veio, eles rejeitaram e não quiseram ouvir Paulo. Eles rejeitaram a mensagem. Sabia que isso acontece muito hoje? Vou dizer para vocês, toda vez que eu viajo para algum lugar, seja o lugar que for que eu viajo, no Brasil ou fora do país do Brasil, eu sempre quero saber, na cidade que eu for, aonde estão os adoradores do Deus de Abraão. Ou seja, eu sempre procuro uma igreja para eu ir no domingo. Graças a Deus, todas as igrejas que eu já fui viajando por aí sempre foram igrejas abençoadas. Mas nem todo lugar que você vai chegar, que vai ter uma placa de igreja, vai ser realmente, às vezes vai ficar só na placa. Nem todo lugar que eles dizem acreditar na Bíblia, realmente eles acreditam na Bíblia. Nem todo lugar onde eles dizem crer em Jesus, eles realmente creem em Jesus. Então, ter uma placa
ou usar o nome pode ser muito bem da boca para fora, né? Aqui no Rio Grande do Sul, você vai lá na Serra Gaúcha, né? Tem uma igreja lá, assim, a igreja tem a estátua dos 12 apóstolos na porta, né? Será que se eu for ali dentro e conversar com o líder daquele lugar, que tem os 12 apóstolos na estátua na frente, conversar com o líder daquele lugar sobre o que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, será que ele vai me aceitar? Será que ele vai falar, realmente nós seguimos apóstolos? Será que eu vou descobrir que aquilo ali é só uma fachada? Que os 12 apóstolos só ficam na estátua, mas no conteúdo não está. Então, aqui existe um alerta, porque nessa cidade de Éfeso existia uma sinagoga onde eles supostamente adoravam o Deus de Abraão e criam dos profetas. Mas foi só Paulo chegar lá e começar a pregar sobre os profetas que eles o rejeitavam. Eles rejeitavam. Então aqui nós vemos que nós vemos que no povo de Israel então havia, e sempre houve e continua havendo até hoje, no povo de Israel, os descendentes físicos de Abraão, havia dois grupos. Você pode pensar no grupo dos profetas, Isaías, Jeremias, Obadias, Davi, Salomão. Esses eram os que guardavam a aliança com Abraão. Ou no Novo Testamento você pode pensar em Pedro, Paulo, João. Eram israelitas eles, que guardavam a aliança com Abraão. Mas, por outro lado, havia outro tipo de israelita, que eram quebradores da aliança. Aquela aliança que Deus fez com Abraão sobre a nação que vinha dele, tinha aqueles que quebravam a aliança, ou seja, não serviam ao Deus de Abraão em espírito e em verdade, e na verdade causavam um grande escândalo nessa cidade. Porque os moradores de Éfeso, a maioria dos moradores de Éfeso eram o quê? Eram adoradores de falsos deuses. E quem é que estava lá no meio daquela cidade que deveria abençoar os gentios? Quem é que deveria estar sendo a luz para os gentios, como Abraão e Moisés ensinaram? Deveria ser essa sinagoga. Mas na verdade era tudo uma fachada. E por isso aquela cidade continuava em trevas. Aquela cidade continuava em trevas, não porque ninguém sabia que o Deus verdadeiro existia, mas porque os adoradores do Deus verdadeiro ali eram só uma fachada. No fundo, eram simplesmente corruptores escandalosos para com a verdade. Então, diante dessa má recepção, onde essa sinagoga, quando Paulo começou a falar do que Moisés e Isaías realmente profetizaram, aí eles deram para trás. Eles falaram, a gente não quer ouvir, verso 9, falando mal do caminho perante a multidão. Eu acho interessante que o cristianismo aí é chamado de o caminho. Quando ele fala no verso 9, o caminho, está falando do evangelho, do cristianismo, o caminho. Da onde que vem essa linguagem? Vem do que Jesus falou lá, antes de morrer, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E uma das coisas que nós vamos ver sendo enfatizado aqui nesse capítulo, é exatamente isso, que só existe um caminho. Veja, o cristianismo, o evangelho aqui não é um caminho, mas ele é o caminho. O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não um caminho. Quando você fala um caminho, como é que eu chego em Porto Alegre? Tem vários caminhos, pode ir. Esse aqui é um caminho, esse aqui é outro. Não existem vários caminhos para Deus. Deus não é Roma, tem aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Com Deus não é assim. Há um único caminho que leva a Deus. E por isso só há uma única verdadeira
religião. É uma das coisas que o apóstolo Paulo vai ensinar nesse capítulo. A palavra religião vem do latim, língua latina, significa religar. Religar. Quer dizer que algo não estava ligado e tem que ligar. Algo se desligou. Aí tem que religar. Ou seja, por que Jesus é a única verdadeira religião? Porque Ele é o único que nos religa com Deus. Religião é isso, religa. Todos os outros caminhos são falsos. Todas as outras tentativas de ter comunhão com Deus, que não é Jesus, são falsos. E é isso que Paulo vai passar anos pregando em Efésios, sobre o caminho. Não o caminho. Caminhos ele já tinha em Éfeso. Tinha o caminho dos judeus fakes, né? Tudo fakes dizendo filho de Abraão, mas não seguiam os caminhos de Abraão. Tinha o caminho das falsas religiões, dos falsos deuses, e Paulo vai refutar e condenar todos eles em nome do caminho. E aí quando a sinagoga, quer dizer, os judeus falsos e fakes, falsa sinagoga, no Apocalipse Jesus chama isso aqui de sinagoga de Satanás, os quais se dizem judeus, mas mentem. E aí Paulo, ele vai se retirar, no verso 9, e aí ele vai passar a pregar na escola de um certo tirano, ok? Naquela época tinha escolas, tipo assim, tinha escola de medicina, tinha escola de filosofia. O próprio Lucas, que escreveu esse Atos, ele era médico. Então, escolas, eles ensinavam naquela época vários tipos de coisas, e a ideia aqui parece ser que Paulo deixou de ensinar na sinagoga, ou seja, como se Paulo foi expulso da igreja, agora tem que arrumar outro lugar para ensinar. E ele parece que ele aluga essa escola, ok? Deixa eu dar uma observação aqui, está vendo o verso 9? Disputando, no verso 9, no final do verso 9, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Preste atenção nesse verso, disputando. E no verso 8, quando fala da sinagoga, diz também no verso disputando. O que quer dizer disputando? Quer dizer que havia um debate, havia um confronto, onde Paulo lançava argumentos, os outros lançavam argumento e ficava um debate acalorado, onde Paulo refutava as falsas religiões e as falsas práticas e os pecados dos judeus e dos gentios. E aí nós vamos nos abrir para algo muito importante aqui, em todo esse cenário. Meus irmãos, veja que quando Paulo chega para pregar aos gentios, para que a bênção de Abraão chegue até os Efésios, veja que nessa cidade não é algo paz e amor. Não é algo que fica todo mundo tranquilo. É algo que envolve debates, confusões, brigas e até protestos nas ruas de Éfeso. E isso vai nos ensinar algumas coisas bem práticas para nós hoje. Mas veja aqui, Paulo já rejeitou os judeus e agora Paulo vai começar a confrontar as falsas religiões dos gentios. Olha só no versos 11 até o verso 12, nós vemos que Paulo, como apóstolo, ele tinha uma capacidade extraordinária de operar muitos sinais e muitos prodígios. E aí eu quero lembrar para vocês que quando Deus, lá no Velho Testamento, renovou a sua aliança com o povo de Israel, por meio de Moisés, vocês lembram que quando Moisés foi enviado para renovar a aliança abrâmica com o povo de Israel, Moisés recebeu de Deus a capacidade de operar muitos sinais e prodígios. Da mesma forma, aqui no Novo Testamento é um momento que Deus
firma sua aliança com os gentios. E da mesma forma que Moisés, os apóstolos, agora que trazendo aliança não só para Israel, mas para os gentios, eles também recebem a capacidade de operar muitos sinais e prodígios, assim como Moisés tinha operado. Então, sempre que a gente chega nas partes da Bíblia em que é o momento que Deus renova a sua aliança com aquele povo, nós vamos ver uma ocorrência muito grande de sinais, prodígios e milagres. Isso aconteceu no tempo de Moisés, isso aconteceu por meio de Cristo e dos 12 apóstolos e de Paulo. Ok? Milagres, sinais e prodígios na Bíblia não é algo que qualquer um tem a capacidade de fazer. Não é algo qualquer um. Quem diz que qualquer um pode chegar e fazer está mentindo. Porque olha só o que diz verso 11, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E vejam que essas maravilhas extraordinárias não era algo oculto. Eles faziam isso publicamente no meio de uma das maiores cidades do Império Romano. Então o que Paulo está fazendo aqui não era no canto, é como se ele chegasse no meio da Times Square em Nova York. Nós vamos desvaziar todos os hospitais de Nova York. O que os apóstolos faziam era mais ou menos isso. Era igual Moisés. Os milagres de Moisés não era algo acontecendo aqui, que de repente isso aconteceu, não. Os milagres de Moisés, ele abriu o mar e até os cananeus sabiam que isso ia acontecer. Então, esse tipo de sinais e prodígios nós vemos acontecer nesses momentos especiais na história. Agora, em todos os séculos, Deus continua sendo todo-poderoso e Deus continua realizando milagres quando Ele quer e quando Ele aprova. Deus não deixou de ser todo-poderoso, nem Jesus Cristo deixou de ser Deus. Porém, existem épocas na história em que Deus opera de forma extraordinária por causa daquele período na história. Você pode ver, por exemplo, Moisés. Eu não conheço ninguém abrindo o mar, abrindo o oceano por aí, né? Porque era algo específico daquele momento. Por que é importante perceber isso? Para que você não crie falsas expectativas. Eu quero que seja abrindo o mar vermelho agora. Não, o mar vermelho abre não é quando você quer, é quando Deus quer. Não é quando nós queremos, não somos nós que determinamos milagres, é Deus que determina. E se Ele quis que naquele momento ocorresse aquilo e não agora, não é da minha conta. E quem tenta ficar desafiando isso é decepcionado e se escandaliza e acaba perdendo a fé. Porque fica esperando coisas que Deus não prometeu. Deus faz os milagres nas épocas e no momento que Ele quer e não que nós determinamos. Quando Ele quer, Ele faz. Então aí Paulo, assim como Moisés e assim como os 12 apóstolos, recebeu de Jesus Cristo o poder de fazer maravilhas extraordinárias. Verso 12: de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aí nós vemos sobre espíritos malignos. Então você vê que Éfeso, uma cidade rica, uma cidade poderosa, mas uma cidade infestada de demônios. E aí o que Paulo vai mostrar a partir daí para esse povo, que aquelas falsas religiões que havia em Éfeso não eram simplesmente invenções humanas, mas eram obras de demônios. E vai ter 3 práticas religiosas dos gentios que Paulo vai derrubar, que vai ser enfatizado. Em primeiro lugar, nós não vamos ver todos os detalhes, mas em primeiro lugar, veja que no verso 17, o que Paulo estava fazendo, o que estava acontecendo naquela cidade,
foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso. Então, todo mundo sabia. Agora vamos ver as práticas que Paulo estava condenando quando ele pregava o Evangelho e expulsava demônios. Verso 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros. Ou seja, aquela aliança de Deus com Abraão estava se cumprindo agora quando os gentios, as famílias de Éfeso, estavam abandonando a feitiçaria. Quando diz aí, dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Então houve aí uma substituição de livros. Eles tinham livros de feitiçaria, mas aí eles estavam se convertendo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é Jesus, e eles estavam abandonando o livro de feitiçaria para ler a Bíblia, porque eles estavam agora seguindo a Bíblia. Então Paulo aí condenou a feitiçaria. Vocês têm que entender que, como o texto mostra aí, o que há por trás da feitiçaria? Espíritos malignos. O que são espíritos malignos? São anjos caídos. Deus criou os anjos como seres bons, justos, perfeitos, em termos de não ter pecado, não foram criados com pecado, mas os anjos, aqueles anjos que se corromperam, eles são o que nós chamamos de demônios. Então vocês têm que entender que quando nós estamos lidando com falsas religiões, com feitiçarias, existe por trás disso espíritos malignos, anjos caídos, demônios de engano. Então tem muita gente que se pergunta, por que às vezes alguém que mexe com feitiçaria faz alguma coisa e acontece? Às vezes tem coisa que acontece, porque não é só natural. Realmente tem espíritos malignos ali. Realmente tem espíritos de enganos. Então tudo que se refere à feitiçaria, tudo que se refere à adivinhação, leitura de mão, cartomante, às vezes você anda na rua, você vê um animal, um frango sendo sacrificado, tudo isso aí tem espíritos malignos por trás, e a intenção desses espíritos malignos é destruir os homens, é realmente destruir as pessoas. Esse é o propósito deles. Não pense que é só cada um tem a sua religião. Realmente, cada um tem a sua religião. Todas são falsas e o cristianismo é verdadeiro, né? É isso que é cada um. Então a visão bíblica não é que todas as práticas religiosas são válidas. É isso que Paulo está mostrando aqui, Nem todas as práticas religiosas são válidas. Algumas há espíritos de engano por trás dela. Então tome cuidado com o tipo de prática religiosa que você vai dizer que é boa. Aqui Paulo condenou os livros mágicos. E é interessante aqui, verso 19, que eles queimaram na presença de todos e, feito conta de seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Olha só, 50.000 peças de prata é muito dinheiro. 50.000 peças de prata é muito dinheiro. O que está mostrando aqui? Está mostrando que eles amavam a Jesus mais do que a Mamon. Porque eles vão falar assim: não, estou me convertendo, agora eu vou ler a Bíblia, eu não vou ler mais livros mágicos, mas eu vou vender esses livros. Olha só que boa ideia, tem outros ímpios aí na cidade, para que queimar? Vende, porque a igreja também precisa de dinheiro, né? Podia até dar uma desculpa assim, piedosa. Deixa eu dizer para vocês, você não pode ganhar dinheiro em cima de pecado. Se existe um livro pecaminoso, você não pode dar
para outra pessoa, porque aí você está levando a maldição para outra pessoa. Se tem algo pecaminoso, você não pode vender. Ou seja, além de você não poder pecar, você não pode cooperar com o pecado dos outros. Tem gente assim, não sou eu, só estou vendendo ele que se vire. Não. Se algo é pecado para você, você não pode cooperar e ganhar em cima do pecado do outro. Então o que faz com esses livros? Queima tudo. Queimaram tudo porque ninguém pode ler isso aqui. Então queima. Né? Queima. Antes de alguém queimar alguma coisa aí na porta de casa, não precisa poluir, né? Faça de forma ordeira. Faça de forma ordeira. Essa semana aí a gente jogou um monte de livro fora. Eu joguei, mandei rasgar. A gente estava aí arrumando a biblioteca da igreja, aí tinha uns livros que eu falei, não, isso aqui não, rasga, né? Não é só jogar fora no lixo, porque tem livro que eu tenho até medo de alguém encontrar no lixo, então rasga. Mas eu estou falando em tom de brincadeira, né? Mas a verdade é que você não pode repassar para as pessoas o que é ruim para você. Essa é a ideia. Nem sei se a gente chegou a rasgar. Só jogamos fora. E ficou feio agora. Mas falando sério, pessoal, todos os livros que tem ali é recomendado. Vocês estão vendo? Eles estão se livrando das coisas pecaminosas. E você tem que se perguntar: tem coisa na sua vida que você não quer se livrar porque é valoroso para você? É importante se perguntar aqui. Talvez não seja livro físico, mas outras coisas que você fala, não, isso aqui eu não posso me livrar porque é valoroso para mim. Não, meu irmão, joga fogo. Joga fogo e esquece essa prata. Esquece a prata, porque você tem tesouros mais valiosos no céu. Como disse Jesus, ajuntem dinheiro, prata, ouro, tesouros no céu. É isso que eles estão fazendo, estão ajuntando tesouros deles no céu. Esquece 50 mil peças de prata, a gente não quer. Porque se a gente for vender isso aqui, a gente vai estar perdendo nosso tesouro no céu. Então aí, veja que o Evangelho requer sacrificar coisas valiosas pelo reino de Deus. E aí, verso 20, a palavra do Senhor continuava a crescer poderosamente. E aí eu quero mostrar aqui, enfatizar que o que Paulo está fazendo aqui na cidade, na verdade, já deveria ter sido feito por aquela sinagoga, se você parar para pensar. Porque já tinha sinagoga lá, e tudo o que Paulo está condenando, já estava condenado nas Bíblias dos judeus. Nada do que Paulo está falando aqui, dizendo, novidade não. Lá em Deuteronômio 18, já condenava a feitiçaria. Só que, como eu disse, era só uma sinagoga de aparências, mas agora que Paulo chegou cheio do Espírito, ele começa a condenar. Mas aí Paulo vai sofrer uma grande oposição no verso 24 de um homem chamado Demétrio. E aí eu quero mostrar para vocês que Demétrio, diante de tudo isso que eu falei, Demétrio, ele tinha um entendimento de um aspecto do cristianismo que é de forma mais profunda do que muitos cristãos hoje. Eu vou mostrar isso para você. Tem uma coisa sobre o cristianismo, sobre o caminho, sobre o evangelho, sobre Jesus, que Demétrio entendeu que em 2020 muitos cristãos ainda não entenderam. Sabe o que Demétrio entendeu? Que o cristianismo afeta e impacta todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Vou te mostrar como é que ele entendeu isso. Demétrio, ele começou a observar a pregação de Paulo, o que Paulo estava ensinando. E ele viu que Paulo estava pregando contra a feitiçaria.
ele viu que Paulo estava pregando o primeiro e o segundo mandamento. Ele percebeu, Paulo está pregando contra a feitiçaria, ele está condenando as nossas práticas religiosas, ele está pregando o primeiro e o segundo mandamento, verso 26. Olha só a reclamação dele, ó. E bem vedes ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. O que quer dizer não são deuses os que se fazem com as mãos? É o primeiro e o segundo mandamento. Ele está dizendo que todo Deus que tem uma imagem é falso. É isso que falou. Não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, Demétrio ele percebeu que entre a religião dele e aquilo que Paulo estava pregando havia uma diferença. Ele percebeu que a deusa Diana dele tinha uma imagem e o que o Jesus de Paulo não tinha. E ele está falando que Deus não pode ter imagens. Interessante que muitos cristãos hoje não sabem disso, que muitos fazem imagens. Mas Demétrio percebeu, ó. Eu repito, isso que Paulo estava falando é uma novidade em Éfeso. Os judeus não estava isso na Bíblia da sinagoga, mas eles não incomodavam ninguém. Os judeus não incomodavam ninguém com isso, não tinha esse alvoroço, mas já estava lá o que Paulo estava dizendo. Mas aí ele percebe o seguinte, ó, se o cristianismo de Paulo vencer, se o evangelho crescer, então a minha profissão vai acabar. E eu não vou ter mais profissão. Então ele percebeu que o cristianismo tem implicações sociais e econômicas. Porque ele percebeu que se o cristianismo vencesse em Éfeso, Éfeso iria mudar e algumas profissões deixariam até de existir. Vocês estão vendo o que esse homem está vendo? Ele entende que o cristianismo impacta e afeta todas as coisas. Ele entendia que o que Paulo estava pregando não era igual aquele povo na sinagoga que ficava só na sinagoga. O que Paulo não era como aqueles judeus que o que eles ensinavam na sinagoga ficava só entre eles. O que Paulo pregava estava mudando a estrutura de toda a cidade. E se isso continuasse a acontecer, não teria nem mais adoração a Diana. E esse homem aqui, apesar de pagão, é quase um profeta. Por que ele é quase um profeta? Porque isso que ele falou realmente aconteceu na história. Isso que ele falou realmente aconteceu na história. Não sei se você sabe, mas Éfeso, ao longo da história, se tornou uma das mais importantes cidades do cristianismo. No século IV, no ano de 431, no século V, século V, ano de 431, ocorreu o grandioso Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso aconteceu em 431, no tempo em que a maioria dos moradores de Éfeso eram cristãos. Se você pegar ao longo da história, quais foram as principais cidades, centros de cristianismo nos primeiros séculos? Você vai ver Niceia, Alexandria, Constantinopla, Éfeso e Roma também. Se tornaram os grandes centros do cristianismo. Então, se você avançar desde a época desse homem aqui, se você avançar até o século V, sabe o que aconteceu no século V? A maioria dos cidadãos de Éfeso eram cristãos, e o templo da deusa Diana foi fechado no século V. Fecharam porque ninguém frequentava mais, estava dando
não tinha mais ninguém para adorar, não tinha ninguém para frequentar e acabou. Então, o que esse cara aqui falou, se você estudar a história de Éfeso, você vai ver que realmente aconteceu. Acabou o culto da Diana, da deusa Diana, e foi instituído somente os cristãos. Se tornou um grande centro cristão, uma das cidades mais cristãs do tempo do Império Romano. Mas a ideia aqui então, vejam, que quando Paulo chegava para pregar, a pregação de Paulo envolvia debate, envolvia confronto, envolvia mudanças nas estruturas sociais, econômicas, a partir de mudanças espirituais. As pessoas tinham seus demônios expulsos, as pessoas passavam a adorar o Deus de Abraão. Quando elas passavam a adorar o Deus de Abraão, elas tinham um novo estilo de vida, e nesse estilo de vida novo, as coisas mudaram. Por isso que não faz sentido quando as pessoas dizem, em tal e tal lugar está acontecendo um grande avivamento. Só que aí você vai nesse lugar do grande avivamento, continua tendo a mesma quantidade de crime, continua tudo a mesma coisa. Que avivamento é esse que continua tudo a mesma coisa? As pessoas fazendo as mesmas coisas, dentro ou fora da igreja, estão fazendo a mesma coisa. Isso não é avivamento, isso é a sinagoga que Paulo condenou. A sinagoga que Paulo condenou era a sinagoga que não fazia diferença nenhuma em Éfeso. Tinha a Bíblia lá, tinha Moisés, tinha os profetas, mas eram tudo crentes mortos, violadores da aliança com Abraão. Avivamento é aquele que foi previsto por Demétrio, quando ele disse o que essa cidade é, ela vai deixar de ser, se Paulo continuar a pregar. E estava certo, é só você estudar a história. O grande concílio de Éfeso condenou várias heresias. Um dos caras que estava no concílio de Éfeso em 431 era o imperador. Ele estava lá sentado ouvindo. Você vê como esse cara tinha razão. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui então que aonde o Evangelho chega, ele não pode permitir que as coisas sejam as mesmas. Aonde o Evangelho chega, quando chegou na vida de Abraão, Abraão deixou de adorar ídolos. Quando chegou na vida de Jacó, Jacó abandonou os ídolos. Quando chega nas nações, quando chega nos gentios, o pacto abrâmico produz diferença em todas as escrituras. Se as coisas estão nas mesmices, é só uma mudança de fachada. Se as coisas permanecem sempre as mesmas, é só uma fachada. Você vê aqui que o Evangelho ele afetaria o emprego das pessoas. Esse cara está tendo um emprego, ele entendeu que se o Evangelho viesse aquele tipo de emprego, não teria como existir. A gente tem que ter o mesmo pensamento. De que forma a chegada do Evangelho de Paulo vai afetar o meu trabalho? Porque tem tipo de trabalho que não vai mais poder ter. Até o ímpio entendeu isso. Como é que vai afetar a minha família? Porque tem tipo de família, ou melhor dizendo, a maioria das famílias que existem, os tipos, estrutura familiar brasileira, não poderia existir pelo Evangelho. A estrutura familiar brasileira, onde você tem adultério normalizado, onde você tem pais
e maridos que não são cabeça, onde você tem mulheres que não querem ser submissas, onde você tem traição, mentira, promiscuidade, preguiça. Isso não pode existir aonde o evangelho de Paulo chega. Só pode existir se for o evangelho da sinagoga. Se for esse evangelho da sinagoga aqui, vai existir. Senão, se a gente não entender, meus irmãos, o que até um fabricante de imagens de Éfeso entendia, que evangelho nós estamos seguindo. Se a gente, um pagão, fabricante de imagens, ele entendeu, se esse evangelho prevalecer, vai mudar tudo. Como é que a gente se diz cristão em 2020 não entende? Como é que o evangelho vai afetar a minha maneira de interagir com as pessoas? Eu sou do tipo que não leva o desaforo para casa. Eu bato mesmo. Esse é o evangelho da sinagoga de Éfeso. Não é o evangelho de Paulo. Aprenda, meus irmãos, a adorar e a servir a Deus, de modo que afete tudo ao seu redor. E aí, para finalizar, eu quero que vocês leiam Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai explicar isso aí que nós lemos em Atos 19, à luz da aliança de Deus com Abraão. Vamos ler agora. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos, isso aí está escrevendo para os Efésios, tá? Os cristãos que vocês viram lá em Atos 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está lembrando do passado dos Efésios. Ele estava falando, lembra que antes de Paulo chegar lá, vocês eram incircuncisos. A gente estudou aí o que é circuncisão. Ou seja, vocês não tinham a marca da aliança com Abraão. Ou seja, vocês estavam sem Deus, porque é isso que a circuncisão significava, a aliança com Deus. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, mas agora, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. A vocês que estavam separados da aliança de Deus com Abraão, agora vocês foram incluídos. Vocês que serviam a falsos deuses, agora vocês estão na aliança das promessas e desfrutando das promessas que Deus fez para Abraão. Olha que interessante, no verso 12, no final do verso 12, ele diz, e sem Deus no mundo. Os Efésios não tinham a religião deles? Eles não eram ateus. Vocês viram lá que eles não eram ateus, mas Paulo diz que eles estavam sem Deus, porque não é acreditar em qualquer Deus. Tem que acreditar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é Jesus. Então nós vemos aí que por meio de Jesus Cristo, a linguagem de Paulo sobre aquilo que aconteceu em Atos 19 é que por meio de Jesus nós fomos introduzidos na mesma aliança e nas mesmas promessas de Abraão. Por isso que assim como a família de Abraão podia dizer, o Senhor é o nosso Deus, serei teu Deus.
nós gentios podemos dizer a mesma coisa. Nós não somos mais os excluídos, nós não somos mais os incircuncisos, nós não somos mais feiticeiros idólatras. Nós servimos ao Deus invisível de Abraão e nós desfrutamos das mesmas promessas que Davi, que Salomão, que Isaías. Eu adoro o mesmo Deus de Davi, de Salomão e dos profetas e de Maria. Eu não adoro a Diana dos Efésios. Eu não adoro Tupã dos índios, nem os orixás dos africanos, nem os deuses dos nórdicos, dos vikings, nem Júpiter, nem Mercúrio, nem Diana. Eu adoro o Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que Abraão adorou. E eu rejeito, e eu condeno como falso, e eu abomino todas as práticas religiosas que não foram ensinadas pelos profetas. Eu rejeito toda cartomante, eu rejeito toda feitiçaria que os meus antepassados praticavam, que meus avós praticavam. Eu rejeito e eu me junto com os servos do Deus de Abraão e com a aliança dele. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos? Guarde isso na sua mente. Provavelmente os seus antepassados ouviram os apóstolos pregar. Já parou para pensar nisso? Provavelmente os seus antepassados viram Paulo pregar. Eles viram os seus antepassados. Por exemplo, meu nome é Brito, meu sobrenome é Brito. Meu sobrenome Brito quer dizer que eu sou descendente de portugueses. Talvez você seja descendente de italianos ou de africanos, mas como eu sou descendente de portugueses, Romanos capítulo 15, Paulo diz que pregaria na região de Portugal. Aí eu me pergunto, será que meus antepassados aceitaram ou rejeitaram a pregação de Paulo? Mas se você é descendente de espanhóis, italianos, seja o que for, os apóstolos pregaram naquela parte do mundo. Então, assim como Abraão tomou uma decisão, ele recebeu e adorou ao Deus verdadeiro, e isso impactou toda a sua descendência, as decisões de nossos antepassados impactaram a descendência deles também. E as suas decisões e as suas escolhas também impactam a sua descendência. De modo que, se você crer no Deus de Abraão, será medida a tua descendência. Haverá uma mudança na tua descendência, assim como a mudança para o mal, há para o bem. Abraão rompeu com a idolatria. Será que meus antepassados lá atrás, lá no tempo dos apóstolos, romperam com a idolatria ou continuaram? Eu sei que teve muito idólatra nos meus antepassados. Mas a ideia aqui é a mesma dos gentios em relação a Abraão. Assim como Abraão rompeu, nós precisamos romper. Não só para si mesmo, mas para a sua descendência. É a mesma aliança que Abraão teve. São as mesmas promessas, porque é o mesmo Deus. Vamos orar.